Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você como utilizar a função WebServer para fazer um sistema supervisório, ok? No vídeo anterior vimos que o WebServer do inversor de frequência S3 te possibilita fazer o monitoramento de dados e fazer a escrita de parâmetros utilizando a conexão via Ethernet com acesso à internet, ok? E nesse vídeo nós vamos fazer alguns exemplos de como utilizar essa ferramenta a fim de criar um sistema de supervisão. Então, utilizando os terminais de I/O, de entradas e saídas, tanto digitais quanto analógica, interpretando os sinais de leitura, é possível criar um pequeno sistema de supervisão dos sinais lógicos da máquina em que o drive está instalado. Uma solução de baixo custo para acompanhar o estado de funcionamento da sua máquina. Uma hora que sua máquina esteja em qualquer lugar onde tem acesso à internet e você consiga visualizar o estado de funcionamento em geral da sua máquina, do seu sistema. Para ampliar a quantidade de sinais, basta inserir cartões opcionais, cartões de entradas e saídas do inversor de frequência. Utilizando os terminais de I/Os incorporados, você tem 8 entradas digitais 24 volts, 2 entradas rápidas, 4 saídas digitais, sendo que 3 saídas são a relés, e uma saída a transistor, sendo que essa saída pode ser configurada para a saída de trem de pulso. Você também tem disponíveis 3 entradas analógicas, você pode configurar elas 0 a 10 volts, menos 10 a mais 10 volts e de 0 a 20 mA, e 2 saídas analógicas. Caso você precise adicionar mais quantidade de entradas e saídas digitais ou analógicas para a sua aplicação, é necessário que você coloque um cartão de expansão, atingindo assim mais 6 entradas digitais, mais 2 saídas digitais, mais 2 entradas analógicas e mais 3 saídas a relé. Okay? Dessa forma você consegue ampliar a capacidade de leitura e escrita do seu drive, fazendo com que atinja mais pontos de monitoramento. Alguns exemplos de sinais analógicos que você pode utilizar para a leitura do seu sistema: potenciômetro, transdutores de pressão, de vazão, PT100 para fazer a leitura de temperatura, potenciômetro linear para você fazer a leitura de deslocamento. Alguns sinais digitais que você pode utilizar para monitorar seu sistema botão, sensor fotoelétrico, sensor de proximidade, o próprio encoder você consegue utilizar para monitorar deslocamento ou velocidade. E você também pode escrever, através das saídas digitais ou analógicas do seu drive, alguns dispositivos como sinalizador, sirene, contator, relés. Você consegue utilizar a lógica interna do micro CLP incorporado num AS3 e determinar quais momentos serão necessários atuar as saídas para poder ligar esses periféricos. Possíveis aplicações. As possíveis aplicações são inúmeras, desde elevador até bomba, passando por ponte rolante, caldeira, extrusora, trefila, enfim. Separamos aqui 2 exemplos para ilustrar como utilizar esse sistema WebServer como supervisório. O primeiro exemplo é de uma extrusora. Nesse exemplo, você pode utilizar o WebServer, que permite a redução de custos com dispositivos de monitoramento, uma vez que você centraliza as informações de leitura no próprio WebServer. Você consegue utilizar para poder mostrar a corrente de saída, por exemplo, a rotação do motor, a temperatura principal. De repente você consegue selecionar algumas zonas dessa aplicação e fazer com que esse valor seja ilustrado no próprio inversor. Você consegue fazer a leitura da pressão e da velocidade de produção, por exemplo, caso seja necessário, através de uma entrada de pulso com encoder. Então você utilizaria um encoder na entrada S4 ou S5. Você utilizaria, por exemplo, um transdutor de pressão ligado à entrada analógica de 0 a 10 volts ou de 4 a 20 mA. Para temperatura, você utilizaria um PT100 ligado na entrada analógica que faz a leitura de PT100. E os dados como corrente do motor, rotação do motor, são fornecidos pelo próprio inversor de frequência. Esses dados são dados internos do inversor de frequência que ele deixa disponibilizado. E os sinais lógicos, como sinais de emergência, relés, sensores, você consegue fazer a leitura desses sinais através das entradas digitais do inversor de frequência. Essa imagem ilustra, por exemplo, a aplicação de uma extrusora.
Então vemos aqui que tem um encoder fazendo a leitura da rotação, da velocidade de saída da peça ou do material. Temos aqui um transdutor de pressão que faz o monitoramento, a leitura da pressão nesse exato ponto da máquina, e dois sensores de temperatura que monitora o valor da temperatura nessas zonas. Ok? Então você consegue fazer a utilização desses sistemas ligando nas entradas do equipamento e monitorando através do web server, criando uma espécie de supervisório. Você consegue fazer também uma lógica para acionar a sirene, o sinalizador, contatores e relés. Então, criando uma tela para poder exemplificar esta aplicação de extrusora, ficaria mais ou menos dessa forma. Então eu adicionei aqui 3 relógios, onde o primeiro relógio faz o monitoramento do trem de pulso das entradas S4 e S5, conseguindo assim fazer a interpretação da velocidade de produção. O segundo gráfico eu utilizei para poder monitorar o terminal RR, ou seja, para poder monitorar o valor da entrada do terminal RR. Então eu vou conseguir fazer a interpretação da leitura de pressão, ok? Uma vez que eu insiro e faço a ligação do meu transdutor de pressão na entrada RR. Para a leitura do PT100, eu liguei esse PT100 na entrada RX, então eu consigo monitorar o valor da temperatura, monitorando assim a entrada RX. Para monitorar valores como corrente, tensão, torque, eu utilizo o ChartView, por exemplo, para poder monitorar os dados internos do inversor de frequência, onde consigo enxergar esses valores tanto em porcentagem quanto em forma gráfica, seja por linha ou por barras. E adicionando uma tabela, por exemplo, o DataView, eu consigo fazer um monitoramento das minhas entradas digitais. Então eu consigo enxergar quais das minhas entradas estão ligadas ou desligadas, fazendo com que eu consiga entender quais tipos de sinais estão acionados nesse exato momento. A segunda aplicação é uma aplicação de elevador. Essa aplicação com supervisório possibilita um suporte remoto e acesso às informações do elevador. Monitora os pontos de alta incidência de erros e fornece ao técnico uma visão detalhada do estado da máquina sem ao menos haver deslocamento ao cliente. Faz com que o suporte se torne mais rápido, mais ágil e mais eficiente. As variáveis monitoradas nesse exemplo são a corrente do motor, a rotação do motor, a tensão de alimentação e sinais lógicos como emergência, relés, sensores. Eu consigo fazer a utilização da corrente, do motor e da tensão de alimentação através das variáveis internas do inversor. Ou seja, não é necessário eu inserir periféricos para poder fazer a leitura dessas variáveis. Simplesmente eu consigo fazer a leitura monitorando o próprio drive. E os sinais lógicos como relé, emergência, sensores, eu ligo nas minhas entradas digitais disponíveis e eu faço monitoramento através delas. Então temos nessa ilustração aqui um encoder, por exemplo, que monitora a velocidade do eixo, e alguns sensores que fazem o monitoramento do estado do elevador. Okay? Fora os sinais digitais, como sinalizador, sirene, botão, contator, relé. Esses sinais eu posso processar através do micro CLP incorporado no inversor de frequência e determinar quais momentos serão necessários para atuá-los. Okay? Por exemplo, numa sobrecarga, na sobrecorrente, enfim, eu consigo criar lógicas no micro CLP incorporado do próprio equipamento para fazer com que essas saídas atuem. Então, para criar um sistema de supervisão para o elevador, eu crio basicamente essa tela, onde eu insiro 2 relógios, um gráfico através de barra e um gráfico de barras para poder monitorar o estado do inversor de frequência, sem falar da minha tabela de entradas. Então, no primeiro gráfico do tipo relógio, eu utilizei a variável S4 e S5, o trem de pulso. Então, ou seja, através do trem de pulso ligado na entrada S4 e S5, eu faço um monitoramento da velocidade do elevador. Para eu poder saber a corrente que está circulando no motor, eu insiro um relógio e faço a leitura da corrente de saída. Para eu poder entender e verificar a corrente de entrada, eu utilizo um gráfico VIR, eu utilizo, por exemplo, o gráfico do tipo de barras e insiro o valor de tensão de entrada, fazendo com que eu consiga entender qual é o valor de alimentação do meu drive. Para poder monitorar dados como torque, frequência, potência, eu insiro um ChartView e seleciono as minhas variáveis internas do inversor de frequência,
fazendo com que eu consiga monitorar o estado através de porcentagem ou barras ou até linhas em função do tempo, ok? E para poder entender e enxergar as minhas variáveis de leitura das entradas digitais, eu insiro um DataView, fazendo com que eu consiga enxergar quais sinais de entradas digitais estão acionados, fazendo com que eu entenda quais variáveis externas estão acionadas. Então esse é o exemplo de elevador. É possível você ligar vários itens digitais analógicos no seu equipamento e fazer a leitura através do web server, criando assim um sistema supervisório, fazendo com que se torne muito mais fácil o suporte, muito mais fácil a visualização e acabando economizando em equipamentos periféricos. Você pode acessar esse supervisório através do seu smartphone, do seu tablet, do seu notebook, e você faz a leitura de vários tipos de sensores e até escrita de atuadores. Então vou fazer esse exemplo na prática, ok? Eu vou inserir meu endereço de IP, que é 192.168.11.30. Então vai carregar essa página, a página de login, onde vai me pedir um nome de usuário e uma senha, tá? Como não é a primeira vez que eu acessei o meu web server, então eu já tenho configurado um nome de usuário e uma senha específica. Caso seja a primeira vez que você esteja utilizando, o nome de usuário padrão é admin e a senha é admin. Lembrando que tudo em maiúsculo. Uma mensagem de atenção, aviso, vai aparecer para eu poder fazer a leitura de toda a mensagem, tá? Para trabalhar da forma correta. Então, eu abri aqui um My Dashboard, ele está vazio, sem nenhuma ferramenta de visualização. Então, por exemplo, eu vou assumir a mesma aplicação que o elevador, que eu mostrei nos slides anteriores, mas vou mostrar na prática como fazer. Então, eu venho aqui em adicionar, tá? Crio a função Graphical Viewer, venho na função circular e seleciono a minha variável S4, S5. Seleciono e aqui vai aparecer o meu relógio, tá? Me possibilitando a visualização. Então eu estou na escala de 0 a 60K e eu posso alterar essa escala mudando os valores aqui, ó, máximo e mínimo. Então, por exemplo, se o meu encoder estiver configurado de outra forma, eu consigo vir aqui e alterar essa escala, ok? Mas lembrando que eu tenho que mexer nos dois ranges. Ok? Para poder adicionar o próximo Graphic Viewer, eu venho aqui, adiciono e seleciono a minha variável que eu vou monitorar, que no caso é a minha entrada analógica RR. E por fim, eu seleciono meu último relógio que eu vou monitorar, a minha entrada terminal RX. Ok? Fazendo isso, eu já tenho meus 3 relógios de monitoramento. Então, eu sei que o primeiro relógio informa a velocidade do encoder, que é a velocidade do material de saída da extrusora. O segundo relógio me informa a pressão através de um transdutor de pressão ligado na entrada RR. E o terceiro relógio me informa a temperatura através do PT100 ligado na entrada RX. Okay? Para monitorar, por exemplo, agora os dados internos do inversor de frequência, eu posso inserir aqui um chart. Eu tenho a opção de selecionar em barras ou em linha, tá? Então eu vou visualizar aqui a minha frequência de saída, a minha frequência de comando, a corrente de saída, a tensão de entrada e a tensão de saída. Eu consigo verificar esses valores em tempo real. Ok? Para poder monitorar o estado das minhas entradas digitais, é necessário fazer a inserção de uma tabela de dados e eu seleciono I/O Status. Selecionando o I/O Status, vai se abrir o estado das minhas entradas e saídas digitais. É possível também visualizar as minhas entradas digitais de cartões opcionais. Como eu não estou utilizando nenhum cartão opcional,
visualização será inválida. Ok? Dessa forma, eu criei uma tela de supervisão para as variáveis internas e variáveis externas do meu drive, permitindo assim eu entender e interpretar esses valores para poder tomar decisões em relação à máquina em questão, ok? Lembrando que assim, como é uma função web server, basta o meu equipamento estar conectado à internet e eu tenho acesso às suas informações onde quer que tenha acesso à internet. Então, essa é a forma de criação de uma tela supervisório para o inversor VF AS3. Então, espero que tenha gostado do vídeo. Não perca os próximos vídeos que falaremos um pouco mais das funções tecnológicas do inversor de frequência VF AS3, assim como novas tecnologias para a indústria 4.0 e para a automação industrial. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!